Ok, olá, muito boa noite, aqui também. Enquanto vocês entram, escrevam aqui quem fez cestas hoje de tarde, quem esteve bem com as cestas, quem esteve mal com as cestas e de onde. De onde, que eu quero saber quem são as mamãs, de onde são, se têm bebés chorões, se têm bebés que dormem mal de noite, como é que está a vossa vida? Estão todos bem dispostos? O som está bom? Digam-me só, por favor. Deem-me assim um oi. Aqui está bom o som, deste lado? Oi, Renata. 10 minutos? Qual das meninas? Nas férias, vocês deixam as cestas assim? Ah, pois. Às vezes acontece quando temos filhos mais velhos, os pequeninos depois não querem dormir, vêm os mais velhos e não querem dormir. Ora bem, vou começar a nossa live, vou começar por me apresentar para aquelas mamãs que hum, estão aqui pela primeira vez, que chegaram há pouco tempo ao nosso cantinho, ao nosso canal. Eu sou a Joana, sou farmacêutica, sou especialista em farmácia hospitalar e especialista em sono dos bebés. Sou terapeuta e sou mãe. Portanto, hoje estou aqui para falar um bocadinho sobre as cestas, que é uma pequena parte do sono dos bebés e uma grande parte da dificuldade dos pais. E eu acho importante começar por explicar como é que isto do sono entrou na minha vida, e tudo começou antes de eu ser mãe. Todas as minhas amigas e pessoas que eu conhecia me diziam que o sono era um tormento e era uma parte que ninguém conseguia ultrapassar. E eu sempre achei que munirmos de toda a informação possível é sempre uma mais-valia quando nos deparamos com situações que parecem difíceis a todos. Portanto, comecei a estudar e a dedicar-me mais à área do sono e tive bastante sucesso aqui em casa, depois com as minhas mamãs, depois com as consultas, as mentorias, o acompanhamento, e assim foi, e cada vez foi crescendo mais este cantinho e cada vez está maior, e espero ter mais e mais mães e pais, como é óbvio, aqui conosco para partilharmos uns com os outros todo esta coisa maravilhosa que é a maternidade e os problemas relacionados com o sono e com alguma parte da educação, porque no fundo acaba por estar tudo um bocadinho interligado. E então, porquê as cestas? Eu decidi as cestas porque naquelas sondagens que eu vou fazendo, a maior parte das mães me falava das cestas, nas minhas questões, nos meus questionários também tinha sempre as cestas como um senão. Depois acho que é uma parte que, se estiver organizada, o sono noturno vai se compondo, porque os bebés que normalmente não dormem bem de noite, não dormem bem nas cestas. Esta é uma experiência que eu tenho. Portanto, quero que vocês saibam, desde já, que isto acontece 90% das vezes. E
Porque é que é tão importante nós tratarmos do sono? É pelos nossos filhos e também por nós, porque isto acaba por ser um ciclo vicioso. Eles não dormem, nós não dormimos, ficamos cansadas, esgotadas, sem paciência para eles, sem paciência para nós, sem paciência para lhes explicar o que é que seja e muito menos para ensinar a dormir. Por isso é que é importante essa informação estar connosco antes, porque assim, quando já estamos na altura de os ensinar, eles acabam por já estar um bocadinho dentro da nossa rotina e dentro das nossas expectativas estão relacionadas com aquilo que nós estudamos e com os nossos ensinamentos, e a nossa vida vai rolando assim de uma forma mais tranquila e relaxada. Portanto, a privação de sono é efetivamente um problema para os pais, e o que eu sinto é que nós temos uma cultura de trabalhar pouco na prevenção e trabalhamos sempre muito no abismo já. A maior parte das mães que chegam são mães já muito cansadas, muito exaustas, e são mães que acabam por depois não ter muita disponibilidade emocional para lidar tanto com o choro do bebé, como com o ter que fazer alterações na rotina. Tudo parece muito pesado, muito cansativo. Porquê? Porque já estão numa fase em que já não aguentam mais, já é desesperante. Depois lá vem um ou outro dia em que as crianças dormem bem e bandeira branca. Depois vem outros em que dorme mal e, ai meu Deus, que afinal preciso de estudar ou de falar com alguém sobre o sono. Não deixem chegar a pontos em que vocês já não suportam, já não aguentam mais. Trabalhem na prevenção, em tudo, não é só no sono, em tudo. Eu acho que nós devemos tentar estar um passo à frente para, se ao menos nos momentos em que as coisas da vida e da maternidade nos apanham desprevenidas, aí nós corremos atrás do prejuízo, mas aquelas que nós sabemos que já vão acontecer, então aí vamos estudar, vamos tentar saber, vamos tentar fazer melhor. A maior parte de vocês, melhor, a maior parte de nós está em casa até aos 5, 6 meses, vale a pena investir em perceber melhor isto do sono para evitar a privação e criar uma rotina de sono que seja saudável, que inclua horários regulares de dormir, de acordar, evitar os dispositivos móveis antes de deitar, para conseguir gerenciar melhor o stress oxidativo das crianças e o nosso também. Portanto, é importante adotar hábitos saudáveis para que os nossos filhos tenham uma vida saudável e mais produtiva, assim como a nossa, não é? E, portanto, a sesta não é mais do que um hábito que nós devemos implementar para o bem-estar dos nossos filhos. À partida, os bebés já dormem a sesta por eles quando são muito pequeninos e eles precisam mesmo de dormir aquelas horas para se conseguirem desenvolver de uma forma adequada. Este incentivo é importante para criar um ambiente confortável, tranquilo, relaxante, e é importante que essa rotina seja bastante consistente com a sesta também. As crianças, e agora passando dos bebés às crianças que dormem a sesta, ouçam bem, podem apresentar um coeficiente de inteligência mais elevado. Isto é um estudo que indica a revista científica Sleep, que eu estive a ler e achei interessante trazer. Aliás, trago aqui também um PDF que vos vou deixar no fim, aqui descrito na bio da live, que eu quero deixar esta live gravada, e vou deixar aqui na descrição um link para vocês consultarem posteriormente, que é da Sociedade Portuguesa de Pediatria, onde eu me baseei também para dar esta live e acho que é um PDF interessante, um documento que eles colocam lá no site
para que os pais possam consultar, porque realmente tem algumas dicas e explica de uma forma mais científica as coisas para quem se interessar e quiser saber mais sobre o sono. Podem também consultar, embora esta live seja para fazer esse resumo, mas no fundo esta é a bibliografia que eu recomendo neste pós-live. E voltando, o que é que eles dizem neste artigo? Dizem também que as crianças que dormem a sesta são crianças mais felizes, com mais energia e que têm mais autocontrole das suas emoções e menos problemas comportamentais e melhores desempenhos a nível académico e de trabalho. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos crianças felizes, inteligentes, com menos problemas comportamentais, cognitivos, para que eles próprios se sintam menos frustrados e com mais orgulho neles. Tudo começa no início. Tudo tem uma base, tudo tem um fundamento e realmente esta estrutura que nós queremos dar aos nossos filhos, esta educação, tem de começar por algum lado. O sono começa desde o nascimento. A educação do sono, a educação das rotinas, o criar hábitos, criar estas pequenas coisas que eu acho que alguns adultos têm dificuldade em as implementar porque no início não tiveram quem os ensinasse. E então nós temos sempre muita dificuldade em fazer mudanças na nossa vida, em implementar hábitos, e há uma frase que diz, repita 21 dias a mesma coisa até que ela se torne um hábito. Portanto, se para um adulto é necessário 21 dias para transformar alguma coisa num hábito, para uma criança talvez seja uma coisa mais forte, não é? Portanto, isto já para não falar dos efeitos negativos que a privação de sono traz a curto e a longo prazo nos nossos filhos e, portanto, queremos diminuir, por exemplo, a sonolência diurna, que nos bebés em aprendizagem, naquele salto do desenvolvimento para aprender a caminhar, podem ter menos força física e pode gerar frustração, podem se magoar, portanto, nos mais velhos podem ficar com menos capacidade de praticar o resto das suas atividades de uma forma mais adequada, não é? Portanto, se nós ficamos super cansadas depois de uma noite mal dormida e muitas vezes não temos que ir trabalhar propriamente, quanto mais nas crianças e nos bebés que precisam mesmo de dormir. Portanto, o que é que acontece aos nossos filhos durante as cestas? Durante as cestas eles sonham, crescem, desenvolvem-se e, portanto, é super importante criar rotina de cestas para que eles estejam dispostos e disponíveis ao longo do dia para aprender. Portanto, vamos criar cestas para que os nossos filhos durmam bem. E o maior desafio dos pais é sempre aquele equilíbrio entre o sono que é suficiente e o sono que pode prejudicar o sono noturno. Primeiro, se o bebê distinguir bem o dia da noite e não estiver a fazer cestas durante a noite, o sono noturno não é afetado por aquela pequena cesta que ele faz ao final do dia, que esta é sempre aquela cesta que os pais me falam quando nós começamos a estruturar as rotinas. Aquela última cesta fica sempre assim um bocadinho, os pais ficam sempre um bocado preocupados com ela. Mas o que acontece, ao contrário daquilo que muitos dos pais que chegam até mim pensam, é que as crianças que não dormem durante o dia, eles acham que vão chegar à cama à noite queos e super cansados para conseguirem dormir. É exatamente o oposto, que é, uma vez que eles estão tão agitados, tão cansados,
entram numa espiral de stress e não se conseguem acalmar. E muitas vezes têm despertares de irritabilidade precisamente por causa disso, porque não se conseguem acalmar, porque estão tão cansados que isso se torna um pavor para eles. Outra das questões que eu tenho muito é onde dormir? Onde os bebés devem dormir a sesta? De uma forma prática, bebés que estão em casa com as mães devem dormir a sesta na sua cama, no seu quarto, ao escuro. Portanto, bebés que dormem na creche e eles adaptam-se, os bebés têm uma grande capacidade de adaptação. Quando têm esta rotina bastante bem implementada, eles adaptam-se muito bem. O truque do sono é, enquanto na aprendizagem, é nada mais, nada menos do que a consistência. A consistência é super importante para que os bebés consigam dormir bem às sextas e à noite. Férias, num lugar fresquinho, onde o bebê possa dormir. Se eu gosto da ideia de um bebê estar a dormir num restaurante ou na praia, não gosto. Não aconselho, mas há exceções, principalmente para os pais que têm muitos filhos. Obviamente que os mais velhos querem sempre aproveitar ao máximo e nunca querem recolher-se no fundo, não é? E os pais têm que ter assim aquele equilíbrio, mas ao mesmo tempo também acaba por ser algo educacional, eles ensinarem os irmãos a ir à hora de maior calor para um lugar mais fresco, para casa, para a sala, para descansarem. Portanto, férias são férias, rotina do dia a dia é rotina do dia a dia e exceção não é regra e é precisamente a regra que faz a exceção e vice-versa. Férias são férias, aproveitem, desfrutem, sem stress, mas obviamente que se puderem manter algumas coisas que sejam preventivas e proporcionem aos vossos filhos, depois de uma manhã de praia, um lugar fresquinho e relaxante para eles dormirem uma cesta, perfeito. Para as mães que estão em casa com os pequeninos, podem ir dar uma voltinha com eles depois da cesta. Porquê, Joana? O meu bebê não pode ser embalado no carrinho, não pode dormir a cesta no carrinho. Não deve. Não é não pode, não deve. Pode, mas não deve porquê? Porque no fundo o embalado no carrinho acaba por ser também um embalo. É mais ou menos a mesma coisa que se ele estiver a ser embalado no colo ou no carro, não é? No carro normal. Portanto, no carro normal diga-se automóvel. E, portanto, o que eu aconselho sempre é que não devem adormecer os vossos bebés no carrinho, até porque depois depois eles dormirem a cesta, colocam-no no carrinho, vão dar uma volta com eles estão acordados e acabam por usufruir muito mais do passeio do que se estiverem a adormecê-lo no carrinho. Algumas mães ficam assim um bocadinho chocadas quando eu lhes digo para organizarem as cestas dos filhos, porque acham que lhes está a quebrar um bocadinho a rotina e as coisas que elas estão habituadas a fazer, mas é assim, a vida é mesmo assim, às vezes precisamos de fazer escolhas e tentar adaptar à nossa vida e à vida dos nossos filhos para depois tirarmos partido, porque depois do sono estar organizado e estruturado é muito mais fácil do que ter um bebê super irritado, chorão, em todos os momentos e portanto às vezes abdicamos em prol de recolhermos esses frutos mais à frente. Portanto, como em tudo na vida, há um equilíbrio dinâmico. Hoje melhoram, depois pioram, depois esta coisa de ensinar os bebés a dormir parece assim uma coisa e é algo simples, e depois percebemos como é que funciona esta dinâmica e quando saímos da rotina já os nossos bebés estão super dentro
daqueles hábitos, quando saímos da rotina e voltamos, já é muito mais fácil a readaptação. E este dinamismo da vida, que não se trata só do sono, trata-se de muito mais coisas, não é? A nossa vida é o trabalho, é o resto da família, acaba por ser tudo muito mais fácil, porque nós já estamos a estruturar o básico, o base que é o nosso bem-estar, o bem-estar do nosso filho, e portanto acabamos por ter muito mais facilidade nesta manobra da nossa organização e gestão das nossas tarefas. Depois, quantas cestas, quanto tempo, a que horas? Os bebés não são todos iguais e os dias também não são. Há dias em que eles estão mais cansados e vão ter necessidade de dormir mais, e há outros em que vão ter necessidade de dormir menos, embora nos bebés mais pequeninos isso não varia assim tanto. Até aos 3 meses eles passam a maior parte do tempo a dormir e, portanto, como eu costumo dizer, o puerpério é um pouco sobrevivência. Não há assim, o que eu gosto até aos 3 meses é que vocês lhes ensinem a diferenciar o dia da noite. A partir do momento que o bebê sabe diferenciar o dia da noite, vocês devem, a amamentação diurna, a meu ver, deve ser livre demanda, mas cada um faz conforme for aconselhado e conforme entender. Eu sempre fiz dessa forma, é assim que eu aconselho, é assim que eu vejo a maternidade. Acho que deve ser livre demanda para que durante a noite consigamos gerir intervalos no máximo de 4 horas. Estou a falar em bebés até aos 3 meses. Ai, estou a falar tão rápido, está-me a dar assim um bocadinho. Dos 3 aos 6 meses, por exemplo, os bebés dormem mais ou menos entre 3 a 4 cestas por dia, num total de 12 a 16 horas. Estes valores também vão estar naquele PDF que eu vos falei, portanto, para depois poderem consultar a bibliografia de suporte e se poderem orientar por aí, se assim entenderem. Dos 6 anos aos 12 meses, os bebés dormem mais ou menos entre 2 a 3 cestas. E dos 12 meses aos 3 anos, dormem 1 a 2 cestas por dia, 10 a 12, 14 horas. Obviamente que um bebé de 6 meses e um bebé de 12 meses tem uma diferença muito grande. Um bebé de 6 meses pode dormir 3 cestas ainda e um bebé de 12 meses pode estar na transição de 1 para 2 cestas. Portanto, temos aqui que ter atenção às necessidades dos nossos filhos, à nossa rotina, ao horário noturno, porque efetivamente há bebés que dormem mais tempo durante a noite e depois durante o dia não têm necessidade de dormir tanto tempo. No fundo, temos que ir ajustando e adaptando caso a caso. Como fazer o bebé adormecer? O segredo é sempre a consistência. Por isso, o mesmo comportamento, a mesma técnica que é usada durante a noite é a mesma que é usada durante o dia. Ao escuro. Os pais acham sempre que os bebés podem dormir, eles são portáteis e podem dormir em qualquer lugar, na sala com muita luz ou no quarto com uma luzinha de presença, e atenção, nada contra as luzes de presença. Eu digo sempre, o bebê está a dormir bem, os pais estão bem, está tudo bem, então não se mexe numa equipa que está a ganhar. Se o problema está a acontecer e realmente os bebés estão com alguma dificuldade, aí eu acho que nós devemos fazer estes ajustes, e a verdade é que um adulto, um ser humano dorme bem ao escuro e os bebés não são exceção. Também dormem muito melhor ao escuro do que na sala, cheio de gente, cheio de luz, portanto, nunca se esqueçam. Quando ensinamos os bebés a dormir, ensinamos ao escuro, no quarto e no bercinho deles, ok? Isto é extremamente importante. Mais coisas. Da mesma maneira que eu vos ensino, muitas vezes, que as palavras-chave são sempre uma rotina, ou melhor, são sempre um hábito a introduzir, que é, todos os bebés reconhecem o som da voz da sua mãe e todos sabem a entoação que uma mãe dá quando está a ralhar
quando está a acarinhar e quando está a dizer uma coisa banal. Se nós falarmos para eles da mesma maneira, sempre que os vamos deitar, estamos a trazer uma memória daquilo que queremos que eles saibam daqui para a frente. Se nós dissermos aos nossos filhos assim, está na hora de ir dormir, e os formos deitar a seguir, este som, esta voz e esta entoação, que não é propriamente carinhosa, vai ficar na memória deles quando for a hora de ir deitar. Se nós fizermos exatamente o contrário e lhes dissermos: bebê, está na hora de fazer ó, está na hora de ir nanar, está na hora de dormir, vamos fazer o nosso soninho bom, vamos deitar o bebê, qualquer coisa deste género, cada mãe utiliza a frase e o termo que mais gosta e que se adapta mais ao seu estilo, não é? Mas que o bebê interpreta e sabe que a partir dali vai acontecer uma coisa que ele gosta, que lhe traz segurança e, acima de tudo, ele sabe que vai descansar, que vai relaxar, porque temos que retirar este contexto que os bebés muitas vezes estão inseridos, que é dormir é um castigo. Primeiro, energia, tudo é energia. Nós vamos super estressadas deitá-los, estamos super ansiosas no momento de os deitar. O que é que isto faz? Esta energia sente-se. Eles sentem que nós estamos nervosas. Nós temos que estar relaxadas e tranquilas, porque o vosso bebê vai dormir. Eu asseguro-vos que ele vai dormir. Se não passarem de um lugar cheio de gente, completamente claro e cheio de mundo para eles verem, principalmente depois dos 4 meses, onde eles já conseguem ver tudo e querem é conhecer e aprender, para um lugar completamente escuro, sem os avisar, onde os vão deitar e querem que eles desliguem o botão, não é? Portanto, eles precisam daquele tempo para adormecer. Nas cestas, o período pré-cesta é no máximo de 5 minutos. Os bebés não precisam, ao contrário do sono noturno, como falamos sempre, o sono noturno deve ser programado e organizado de uma forma diferente. A sesta, não. A sesta pode perfeitamente ser só naqueles últimos 5 minutinhos, quando os vão, antes de os irem deitar. O que é que eu queria dizer? Só que hoje o curso vai estar a 40 euros. Vou deixar o curso por 40 euros, provavelmente durante 3 ou 4 dias. Ainda não sei muito bem, mas é o tempo que ele vai estar e o preço que ele vai estar para quem quiser aproveitar esta oportunidade. O livro vai se manter o e-book, que é uma iniciação, são dicas compiladas que vocês podem comprar. O preço é completamente diferente, o valor do e-book é 10 euros e o valor do curso vai estar a 40, portanto podem aproveitar esta oportunidade, se assim entenderem. E onde é que eu ia? Eu queria... perdi-me aqui. Já sei, estava a falar de trazer os bebés para a cesta. Portanto, aqueles 5 minutinhos acabam por ser suficientes para que os bebés consigam trazer aquela hormona do sono e baixar o cortisol, porque o som da voz da mãe, que é um som que eles confiam, traz-lhes confiança e essa segurança que os bebés tanto precisam, não é? Mais coisas que eu vos queria dizer hoje. O que é que eu vos queria dizer hoje? Lembrem-me aqui. Já sei. Queria também dizer que uma das coisas importantes é que, se os enturmarem nessa rotina de deitar, como por exemplo fechar as janelas, dizerem adeus ao dia, fechar as persianas,
despedirem-se do leitinho, como algumas que eu ensino. Todas estas rotinas acabam por ajudar a que eles saibam o que é que vai acontecer a seguir. Assim, de noite, devem deixar que os vossos bebés sejam autónomos na hora de dormir e na hora deles adormecerem. Apenas devem interferir se eles chorarem, porque se eles estiverem bem, estiverem a tentar adormecer, se estiverem entretidos, podem deixá-los estar. Claro que não se esqueçam, se eles estiverem com luz, eles distraem-se até com as mãos. Ficam a brincar com as mãos, com os pés, portanto é importante que tenham a luz apagada, porque eles assim, apesar de estarem muitas vezes a falar com eles próprios, estão a tentar adormecer, porque já sabem que aquele é o momento, que é o momento de dormir, que é o momento de estarem relaxados. E quando eles aprendem a dormir, as cestas, eles próprios, com 2 ou 3 anos, já pegam nos seus sapatinhos, já pegam no boneco, já sabem que é aquela hora, e eles próprios às vezes chamam a atenção aos pais que estão cansados, que se querem deitar. E é muito giro quando eles têm isso já implementado, sabem? E acabam por eles próprios cumprir essa rotina. É muito fofo ver que eles são esponjas e de uma forma observacional eles conseguem captar todas essas no fundo essa rotina que nós lhes implementamos, e eles próprios sozinhos já vão e já querem dormir e já sabem que lhes faz tão bem e que precisam daquela cesta e vão se deitar. Portanto, isto é onde todas queremos chegar com os nossos filhos, não é? É ter crianças que acatem a hora de dormir, que não façam uma birra sempre que é a hora de deitar, que não seja uma gritaria e evitar que o sono seja um drama e que as cestas também sejam um drama, porque vocês acabam por ficar super nervosas na hora de os deitar para dormir a cesta, ok? Portanto, eu já terminei aquilo que vos queria dizer. Já vos disse aquilo que eu acho que é o mais importante acerca das cestas. Eu não queria que esta live ficasse muito extensa, queria que ficasse uma live mais pequena. Para quê? Para que vocês possam consultar, porque eu vou deixar a live aqui, vou deixá-la gravada e quero que vocês a consultem e que não seja maçadora, que possam ouvi-la e tirar partido disso e tirar dicas para conseguirem adormecer os vossos filhos, seja nas cestas, seja mesmo no período noturno, porque há aqui muitas coisas que vocês podem aplicar. Podem sempre enviar mensagem, tirar dúvidas, eu estou disponível. E como sabem, eu falei há pouco do meu e-book e do meu curso, mas o Ex Libris é a minha consulta, não é? O meu acompanhamento que eu faço, a mentoria que faço com as minhas mamãs, e portanto de vez em quando vou fazendo umas mentorias, normalmente eu tento fazê-las ao sábado de manhã, com um grupo de mães, é tudo online, estejam atentos, porque é assim, a consulta tem um valor, a mentoria tem outro valor, porque como é um conjunto de pessoas, é sempre mais barato. Portanto, estejam atentas eu tenho sempre dificuldade de dizer atentos, eu não quero excluir ninguém, os pais estão sempre muito bem-vindos, mas como o meu público é 95% feminino, eu tenho tendência a falar sempre mais para as mamãs, mas os pais aliás, eu tenho um pai que é muito recorrente nas nossas mentorias e que é sempre super interativo, portanto, faz favor, papás, estejam à vontade, digam-me se estiverem interessadas nas mentorias de grupo, porque sempre que há, eu acabo por vos mandar, eu ponho sempre aqui disponível, mas acabo por mandar mensagem privada para aquelas que eu sei que na próxima já vão querer. E então o que é que nós fazemos? São 1h30, mais ou menos, 2 horas de manhã, em que estamos todas aqui a conversar
e tiramos as dúvidas sobre o sono, sobre o que vocês necessitarem a nível de aconselhamento farmacêutico também, vamos fazendo um ajuste a tudo. E é bom porque a maior parte das vezes acabam por ter as dúvidas de uns e de outros, acabam por ser as vossas também, e às vezes vocês nem sabem que tinham aquela dúvida e acabam por conseguir também resolvê-la e tê-la convosco. E finalizei mais uma live. Fico muito contente quando estou aqui com vocês e partilho estes conhecimentos para que vocês possam usufruir, tirar partido e, obviamente, colocar em prática já nestas férias. Aproveitem as férias para ensinar os vossos filhos a dormir. Aproveitem o tempo que tiverem, não se esqueçam, só não façam alterações às rotinas quando têm vacinas, festas, coisas muito diferentes que eles possam associar. De resto, estejam à vontade, com calma, com o vosso tempo. Dúvidas? Mensagem privada. Um grande beijinho e se precisarem, mandem mensagem que eu estou aqui para vos ouvir. Um beijinho e um excelente fim de semana. Espero que tenham gostado do vídeo e espero-vos no próximo vídeo.